Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Quem não achar o livro de Gênesis, é melhor você ir para o céu. Não faz a mínima diferença aqui na terra. Gênesis 25, 27. É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 25, 27. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, até o verso 34. É uma leitura um pouco longa, mas preste atenção, por gentileza. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, um perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmurecido, veio do campo Esaú. Verso 30, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmurecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Digam todos amém. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Nosso Deus e Pai, lemos essa porção da Tua palavra e pedimos ao Deus graça, favor, para que aquilo que será dito venha edificar o Teu povo, os Teus filhos. Venha fortalecer a nossa fé, consolidar, Senhor, o nosso compromisso em Te servir aqui na terra. Nos dá graça para falar e para ouvir, e que essa palavra nos alimente, nos edifique, nos fortaleça e nos prepare, ó Deus, para os dias que virão. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Eu quero falar sobre o tema abrindo mão da sua herança. Essa é uma história de Esaú e Jacó, filhos de Isaque e de Rebeca. Esaú era o primogênito, e nesse episódio nós vemos esse primogênito vender o seu direito de primogenitura. O direito de primogenitura, irmãos, era extremamente importante na cultura antiga de Israel. O primogênito herdava uma porção dobrada da herança da família. E também o primogênito era o líder, o sacerdote, o líder espiritual do lar, após a morte do seu pai. E esse direito de primogenitura poderia ser
passado adiante por meio de um juramento. Era uma prática da época. Se assim o primogênito escolhesse, decidisse abrir mão da sua primogenitura. Esaú era um caçador, vivia no campo. Havia um problema de predileção naquela família, e isso não é saudável para nenhuma família. E desde cedo havia uma certa disputa, uma guerra fria entre os irmãos. E Esaú era esse homem do campo, caçador, perito, habilidoso em trazer alimento para sua família, caça para sua família. E o seu pai era apaixonado pelaquilo que o seu filho Esaú fazia. Já Jacó era mais pacato, era mais de casa, mais amado pela mamãe. Mas Jacó não era fácil, ele era muito esperto, muito habilidoso desde sempre. E Esaú chega da caça, do campo, como diz um bom paraense, brocado, com muita fome. E ele chega próximo ao seu irmão Jacó e pede um pouco do cozinhado de lentilhas, uma espécie de uma sopa, que Jacó estava preparando para o almoço. E é uma comida da culinária do Oriente Médio muito forte e muito desejado pelos seus moradores daquela época. Imagina você chegando 3 horas da tarde, brocado na sua casa, e o seu irmão lá na mesa com uma cuia de um açaí de 50. Imagina essa cena, e você pede o açaí para o seu irmão, e ele diz: olha, eu te dou, mas só se você fizer isso por mim. Como a fome era grande, e o açaí era grosso, você foi até capaz de virar remo, ou virar paysandu para tomar o açaí. É mais ou menos esse contexto. Esaú estava esmorecido, estava fraco fisicamente, por estar com muita fome. E ao abordar Jacó, Jacó sendo muito esperto, diz: olha, eu te dou, mas se você me vender o teu direito de primogênito. Aí começa uma conversa que eu vou discorrer na mensagem. O fato é que Esaú despreza, abre mão do seu direito de primogenitura por causa de um cozinhado de lentilhas. Essa é uma história que mostra como alguém pode abrir mão de um tesouro, de um valor tão grande, por algo tão temporal e tão imediato. O que aconteceu com Esaú tem se repetido nos dias de hoje, e você vai perceber como isso pode acontecer na sua vida e na minha, se nós não tomarmos os cuidados que Esaú não tomou. Por que que Esaú abriu mão do seu direito de primogenitura por causa de uma sopa? O que aconteceu com esse rapaz? O que foi que aconteceu dentro dele que o fez cometer essa tolice, essa bobagem, essa insanidade? Ele abriu mão da porção dobrada da herança da sua família.
Ele abriu mão de ser um sacerdote porque estava com muita fome e abriu mão por causa de uma sopa. Tem muita gente que faz a mesma coisa, que por causa de uma necessidade imediata, urgente, é capaz de abrir mão de coisas valiosíssimas para a sua vida. Vamos olhar um pouco para essa história, para que ela sirva de vacina para todos nós aqui. Porque a mesma tentação que Esaú vivenciou e cedeu e caiu, nós podemos também fazer a mesma bobagem. Por que que Esaú abriu mão da sua primogenitura? Número 1, diga comigo assim: ele agiu, mais forte, ele agiu pelo imediatismo. Diz o verso 32, que ele responde assim: eu estou a ponto de morrer, de que me vale, de que me aproveita esse direito de primogênito? O que você observa aqui é um ser humano tomando uma decisão, movido pelo imediatismo, para ter uma vantagem naquele momento. Esaú ficou cego quanto ao seu futuro, por meio de uma necessidade presente. Apressado para satisfazer sua fome, abriu mão da sua primogenitura e pagou caro por isso. Isso não é difícil acontecer. Isso tem acontecido na vida de tanta gente, que para ter uma vantagem imediata abre mão de valores, de coisas valiosas, tesouros que temos, porque nós queremos naquele momento satisfazer uma vontade, um desejo, um impulso daquele momento, e desprezamos todos os valores da vida, os tesouros que temos, para ter uma vantagem de um momento. E isso tem feito muitas pessoas, como Esaú, abrir mão dos tesouros que Deus tem nos dado. Deus nos deu a salvação, diga amém, irmãos. Você está aqui porque você ama Jesus, diga amém, irmãos. Mas não se engane, essa tentação se apresenta todo dia na nossa vida, nos oferecendo uma vantagem imediata e nos fazendo jogar fora tesouros e valores e bênçãos que temos na nossa vida. Esse imediatismo é algo perigoso. Tome cuidado com a satisfação dos desejos de hoje, para que eles não os levem para longe do propósito de Deus. Está chegando o verão, está chegando o mês de julho, onde muitos estarão passeando, desfrutando e indo ver a família no interior, nos balneários, e não há nada errado nisso. Você só tem que ter cuidado de não abrir mão da sua herança em Cristo. Você só tem que ter uma fé consolidada que te proteja de não jogar fora a herança em Cristo que nós temos. Digam todos amém. Por essa razão, nós precisamos ter muito cuidado com esse imediatismo.
essa vantagem, esse desejo de uma situação do presente que pode tocar e destruir o nosso futuro. Quem quer ser feliz aqui? Então ouça isso. Aprenda com Esaú. Ele simplesmente joga fora uma coisa valiosa por um desejo momentâneo. Segundo lugar, por que Esaú abriu mão da sua herança, de ser primogênito? Diga comigo assim: ele foi afoito na hora da fraqueza. Diz o verso 29, tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Você percebeu que a palavra esmorecido aparece com insistência. Isso nos mostra que ele estava vivendo um momento de fraqueza, que todos nós passamos, todos nós temos, mas na hora que o momento de fraqueza aparecer, é necessário evitarmos ser afoitos. O que é ser uma pessoa afoita? É apressada, precipitada, ansiosa demais. A nossa fraqueza, na nossa fraqueza, fazemos coisas que o nosso bom senso diz que não devemos fazer. Eu vou repetir isso. Na nossa fraqueza, fazemos coisas que o nosso bom senso diz que não devemos fazer. É por isso que eu e você temos que investir na nossa fé, para que ela seja uma fé robusta, uma fé musculosa, uma fé intensa, porque se a nossa fé enfraquecer, a fraqueza nos faz fazer coisas que o nosso bom senso diz que não devemos fazer. Esaú está fraco, com muita fome, e é justamente na sua fraqueza que ele se torna apressado e precipitado. Quem se torna afoito na hora da fraqueza, fica para trás em tudo na vida. Vou repetir. Quem se torna afoito na hora da fraqueza, fica para trás em tudo na vida. Esaú começa a história como o primeiro e acaba a história sendo o último. Quem quer ser primeiro aqui, cabeça e não cauda, levante a sua mão. Então cuidado com a precipitação, cuidado para não ser apressados nas decisões. Toda vez que eu prego esse tema, eu me lembro do episódio que aconteceu aos 20 anos atrás, e foi aqui no nosso bairro que um rapaz estava com seu carro estacionado, e ele tinha concluído a limpeza, a lavagem do seu carro, o polimento do seu carro, só que tinha chovido, e havia algumas poças de lama próxima ao carro dele, e veio o motorista de ônibus, e passou numa poça de lama e jogou a lama toda em cima do carro do rapaz. E ele, afoito e precipitado, apressado, entrou no seu carro cheio de raiva, cheio de ódio,
e pegou o carro, foi atrás do motorista de ônibus para tomar satisfação, e consegue ultrapassar o ônibus, tranca o ônibus com seu carro, desce do carro e vai na direção do motorista, sobe no ônibus, e o motorista estava esperando ele com um revólver, e deu um balaço no coração dele. Ele morreu. Morreu porque em um momento de fraqueza emocional foi afoito, foi apressado, foi precipitado, foi rápido demais na hora da ira. Todos nós aqui temos fraquezas, é necessário levarmos a sério as nossas fraquezas, cuidarmos bem delas e procurar em Deus fortalecer essa área frágil da nossa vida, que pode ser que por esse caminho Satanás destrua a nossa vida. Esse rapaz era para estar vivo até hoje, mas em um momento de fraqueza foi afoito. Eu lhe aconselho, identifique a sua fraqueza, trate isso com Deus, peça a Deus força para diluir essa fragilidade e se fortalecer a cada dia, para que você se torne melhor nessa área que você percebe que você geralmente vacila. Porque senão você vai perder a sua herança em Cristo, vai perder o que Deus está construindo aí dentro do seu coração. Digo amém, irmãos. Deus está construindo algo lindo na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família. Então procure avaliar e tentar se afastar de qualquer possibilidade para que essa fraqueza não aflore e não te leve precipitadamente a cometer erros. Fuja, se afaste, busque a Deus, procure te proteger você, saia do campo da tentação. Se Esaú tivesse passado e não parado naquele momento com Jacó, disse: não, eu vou tomar meu banho, vou me arrumar, vou respirar, e depois eu resolvo essa questão da minha fome, da minha fraqueza. Mas não, ele é detido pela sua fraqueza, ele é parado pela sua fraqueza, e nessa fraqueza ele é afoito, ele é precipitado e se arrebentou. Qual é a sua fraqueza? Qual é a minha fraqueza? Você já se conhece, sabe como você é, eu sei como eu sou, então vamos trabalhar nisso, porque Satanás poderá usar exatamente essa fragilidade nossa para roubar a nossa herança em Cristo, para tirar de nós o tesouro em Cristo. Se você é pavio curto, ou sem pavio, você não pode jogar bola, você vai endoidar lá. O que é que eu faço, pastor? Fica no quarto, bate com a cabeça na parede, fica lá só tu e tu. Você não consegue. Eu jogava bola com um amigo meu, uma das pessoas mais mansas que eu conheci. O cara educado, cortês, tratava a sua esposa e trata com muito carinho, com muito jeito, falava com muita mansidão, mas só era ele colocar o pé dentro de um campo de futebol que o cara enlouquecia. Parece que o tranca-rua entrava nele, ele ficava completamente diferente, irreconhecível, ele não conseguia
participar de uma partida de futebol sem cometer verdadeiros absurdos. Mas acabava, parece que ele ficava liberto, manso. Então nós dissemos a ele: rapaz, não vem mais, você não consegue estar no nosso meio. Então discirna, saque, perceba o que é que te faz entrar nesse campo da tentação que te leva a perder coisas. Isso no seu casamento, na sua vida profissional, na célula. Tem gente que não pode ir para a célula, porque se for, ele tem um dom da confusão. Ele chega lá e o ambiente fica tumultuoso. Então é nessa fraqueza que o inimigo pode puxar o nosso tapete. Procure pensar sobre isso, avaliar, porque você pode perder. Esaú era imediatista, era afoito, precipitado. Se ele passa e vai tomar seu banho, vai se acalmar, ele não teria perdido o seu direito de primogênito. Eu sei que todos nós aqui já perdemos coisas por essa precipitação, esse ser afoito na hora da fraqueza. Você já se conhece, eu já me conheço. Então vamos cuidar disso, vamos tratar isso com Deus, vamos fugir do campo da tentação. Tem gente que não pode ter cartão de crédito, não pode. Você já sabe, minha irmã, você sabe que isso era minha doida. Você gasta o que não pode, gasta aquilo que não deve, você não consegue se controlar. Então reconheça isso. Você, meu amigo, meu irmão, você sabe da sua fraqueza, você sabe que você tem dificuldade em alguma área da sua vida. Trate isso, peça ajuda, fale com a sua esposa: amor, nisso aqui não dá, não dou conta nisso, eu não consigo, me ajuda nisso. E esse cuidado, essa sabedoria, essa capacidade de reconhecer o seu erro e a sua fraqueza, só o fato de reconhecer isso vai ajudar demais. Por exemplo, meu pai, e é daí que eu venho esse meu amor pelo esporte. O meu pai era alucinado por futebol, só que ele percebeu que ele passava mal na hora do jogo. Sabe o que ele fazia? Ele via o jogo na televisão sem som, porque o locutor é que perturba a gente, irmão. É ele que faz ficar doido. Aí, quer ver? Procure assistir um jogo sem som, não tem emoção nenhuma, você se acalma. Ele disse: meu filho, é que eu não quero morrer do coração, então eu baixo o som. Então ele reconhecia a sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Peça a Deus graça, e Ele vai te dar graça, e você vai vencer, em nome de Jesus. Digam todos amém. Terceiro e último lugar, por que Esaú jogou fora o seu direito de primogênito? Diga comigo: ele não soube avaliar as circunstâncias. Diz o verso 32, Esaú respondeu: estou a ponto de quê? De morrer. Ele avaliou errado. Ele não ia morrer, porque nem passando 7 dias sem comer a gente morre. Mas ele disse: olha, eu vou morrer. Ele fez uma leitura tola da situação.
Ele fez uma leitura infantil da situação, ele avaliou errado a situação. Ele disse para si mesmo: se eu não comer, eu morro. Então, se eu vou morrer, eu vou comer, mas abro mão de tudo. Ele só abriu mão da primogenitura porque ele avaliou de forma errada a situação. Isso acontece muito hoje. Pessoas que perdem coisas, perdem família, perdem amizades, perdem dinheiro, perdem saúde, porque avaliam de forma errada a situação. Aí chega no casório, você tem diabetes, você sabe que não pode comer açúcar. Aí você diz: não dá para resistir, não dá para eu resistir, ainda mais de graça, boca livre. Aí você avalia de forma errada e pá, perde coisas valiosas. Quantas brigas já aconteceram entre marido e mulher por esse problema? Não, amor, eu comprei porque era promoção, era só hoje. Quando aparecer aquele homem na televisão, só hoje é o diabo que está perturbando a tua vida, para você. Aí você, não podia perder. Como não podia perder? Por a gente avaliar as circunstâncias de forma errada, a gente se arrebenta. A gente faz a leitura errada para nos convencer de verdadeiros absurdos. Esaú disse: não, se eu não comer esse açaí, eu vou morrer. Não posso ficar sem ele, eu vou morrer. Então, se eu vou morrer, eu abro mão de qualquer coisa. E isso é perigoso. Eu vou encerrar com uma história antiga que aconteceu em Belo Horizonte. Um rapaz estava na praça. E ele era meio feinho. E na praça apareceu um louraço, uma loura linda, e passou por ele, e mexeu com ele. Aí ele disse: não é possível, isso não é possível, isso não é para mim. E a loura em cima dele, conversando e chamando, disse: não, é comigo, é você, mas comigo mesmo, você, mas é você. Para encurtar a história, eles saíram e foram ter uma noite de amor, e tiveram uma noite, ele feinho com aquele mulherão com ele. Aí de manhã cedo ele acordou, olhou para o lado: minha loura, cadê minha loura? A loura já tinha ido, deve estar no banheiro. Aí ele foi ao banheiro. Quando ele chegou no banheiro, estava escrito com batom no espelho: bem-vindo ao mundo maravilhoso da AIDS. É assim a vida. Uma precipitação, uma avaliação errada das circunstâncias podem destruir a nossa vida, destruir nossos valores, destruir a nossa fé, destruir a nossa vida. Esaú começa como primogênito e encerra como último. Ele comeu a sopa, ele provou da sopa de lentilhas,
matou a sua fome e matou a sua herança. Que Deus nos ajude a enxergar a tolice de Esaú e nos fortaleça para que a gente não jogue fora a nossa herança em Cristo Jesus. Nós somos da família de Deus, nunca esqueça disso. Faça a avaliação correta, faça a medição da avaliação com a palavra, cheque a palavra, procure sondar a palavra diante daquilo que pode acontecer na nossa vida, no dia a dia. Não sendo imediatista, não sendo afoito e fazendo a avaliação certa das circunstâncias, ninguém vai roubar a nossa herança em Cristo. Digo amém. Aplauda o Senhor, fique em pé, mas aplauda com alegria.